Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Neste frio e chuvoso dia na cidade santa de Jerusalém, eu estou caminhando do cótel para fazer as minhas orações, mas eu sei que vai ser impossível para mim gravar a minha mensagem de Shavuot Tov para vocês já no cótel. Por quê? Porque o cótel, a maravilha, é um espaço aberto e realmente está chovendo e ventando muito forte, de modo que eu mal consigo segurar o suporte da câmera. E como a prefeitura da cidade está no caminho da cidade velha, eu dei uma parada aqui, nesse espaço coberto e protegido, para poder transmitir a minha mensagem para vocês. E vocês sabem que desde o dia 7 de outubro, todas as minhas mensagens de Shavuot Tov têm sido dedicadas à luta contra o antissemitismo, à luta contra a perseguição do povo judeu. Porque, meus amigos, nós vivemos um momento histórico que estamos escrevendo agora mesmo o próximo capítulo da história do povo judeu. E ele está sendo escrito por cada um de nós, judeus e não judeus. Todos desempenhamos um papel central na narrativa futura, não só do povo judeu, mas também de toda a humanidade. Cabe a cada um de nós decidir, né, qual é o legado que quer ter em torno de suas ações. Por isso eu quero começar já alertando a todos que não se trata apenas da defesa do povo judeu, mas da defesa dos valores divinos que a Kadosh Baruch Hu entregou à humanidade através do povo judeu. E todos nós, eu tenho 54 anos de idade, quando me refiro a todos nós, todas as gerações que se seguiram ao Holocausto, nós não conhecemos, né, uma onda antissemítica como essa que nós estamos vivendo agora. E nós crescemos no seio das nossas famílias, no seio das nossas congregações, das nossas organizações judaicas, recebendo instrução acerca da natureza do antissemitismo. Nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, aqueles que tiveram o privilégio de ter pais e avós vivos, acerca do antissemitismo aberto, que foi desencadeado na Alemanha, que trouxe tanto medo ao nosso povo, que resultou no inferno do Holocausto. E como ele começou, eu preciso recontar essa história, porque nós estamos vivendo um momento de repetição dos acontecimentos históricos. Eu preciso dizer isso. Começou com a indiferença dos vizinhos, se seguindo aos slogans cruéis que as milícias nazistas promoviam e pintavam nas ruas das cidades alemãs, queimando os nossos livros, espancando os judeus nas ruas, boicotando o comércio judaico, como faz agora, né, esse movimento, agora não, já há um bom tempo, esse movimento que promove boicotes contra a atividade produtiva de Israel, e finalmente com a produção de uma legislação contra os judeus na Alemanha, que nos proibiam de estudar nas universidades alemãs, que nos proibiam de sermos servidores públicos, que nos proibiam de ir e vir, né, que nos proibiam de casar com aqueles que não fossem judeus. E preciso dizer que a maioria dos judeus alemães, naquele momento histórico, acreditava que era impossível que uma sociedade culta como a sociedade alemã pudesse produzir um resultado como aquele que nós assistimos nos campos de morte, nos campos de concentração. Mas muitos sábios do povo judeu, muitos rabinos importantes, admoestaram as comunidades reformistas da Alemanha acerca do que estava por vir. Então, quando nós dizemos algo como ninguém pensou que isso poderia acontecer, não é verdade. Muitos dos nossos rabinos alertaram o que estava se desenhando na Alemanha. Mas a maioria dos judeus alemães acreditavam que, por se tratar de uma sociedade altamente educada, que sabia, né, evidentemente, o significado de viver com moral e clareza superiores, que o nosso povo jamais seria vítima de perseguição e extermínio. Eles nunca estiveram mais errados do que naquele momento histórico. O erro que se repetiu quando nós assinamos os acordos de Oslo, mas que agora estão sendo na prática rasgados pelo Hamas, uma vez que o governo de Israel não teve coragem de rasgar esses acordos. De modo que os alemães ouviam Wagner, eles eram muito cultos, né? Como Josef Mengele, que sua memória seja apagada, eles tinham formação nas melhores universidades alemãs, mas não passavam de bestas assassinas, assim como o Hamas,
que é um movimento de inspiração nazi. E o que nós vimos, a nossa geração, foi em apenas algumas semanas, crescimento, eu diria mesmo a erupção de um ódio que nós jamais havíamos assistido. De modo que a decapitação de nossos bebês, a violação das nossas mulheres, rapto e sequestro, assassinato, espancamento, todos os tipos de barbárie que nós podemos imaginar, caracterizando o comportamento bestial por parte dos jihadistas do Hamas, assim como dos nazistas na Alemanha dos anos 30, não produziram uma repulsa generalizada. Vejam a gravidade disso. E nós, judeus, temos uma parcela de responsabilidade nisso, por não termos sido capazes de educar as novas gerações acerca do que foi o nazismo, do que foi a perseguição antissemítica. Nós deixamos que países em que nós vivíamos abandonassem dos seus currículos escolares, do estudo da história, os acontecimentos do Holocausto. Nós temos hoje uma geração, a geração Z, de 18 a 24 anos de idade, que nega, inclusive, considerando que o Holocausto mesmo foi um mito. E nós somos, em alguma medida, responsáveis por essa ignorância generalizada dessa geração. Portanto, não é difícil entender por que essa geração em particular celebra o Hamas nas ruas, as turbas nas ruas celebram o assassinato do povo judeu. O Hamas, uma organização terrorista abertamente antijudaica, tornou-se herói da geração Z, a geração que hoje está, eu insisto em repetir, na faixa dos 18 aos 24 anos de idade. Eles gritam: somos todos Hamas. Como é possível que tenhamos falhado? E agora eu não me refiro apenas a nós, judeus, mas à humanidade. Como é possível que tenhamos falhado tão estupidamente, ao ponto de permitirmos que os jovens da nossa geração abrissem mão de valores que nós esperávamos ter consolidado como valores universais, em vez de clamar pela injustiça de bebês, me refiro ao assassinato de bebês inocentes, de mulheres, de civis, que tiveram parte de seus corpos mutilados, queimados. Eles celebram abertamente o Hamas na rua. E os judeus, como eu já tive a oportunidade de dizer isso, são acusados de nós provocarmos sobre nós mesmos essa violência. E o que é pior, somos chamados de Estado do apartheid, de colonizadores, de ocupantes da terra de Israel. A maioria desses jovens acreditam, e isso é grave, a maioria desses jovens acreditam que nós, judeus, devíamos ser varridos da terra de Israel e entregado o controle dessa terra ao Hamas. É preciso que as pessoas entendam, tenham clareza moral, uma vez que os nazistas não tiveram, e a sociedade que nós vivemos parece também não ter, que nós tenhamos clareza daquilo que nós estamos efetivamente enfrentando. Os jovens têm mais sentimentos antijudaicos do que qualquer outro segmento hoje etário nas sociedades. É claro que nos Estados Unidos as pesquisas indicam claramente isso, mas no Brasil e em outros países nós temos esse mesmo sentimento, essa percepção, de que os mais jovens abraçaram o Hamas como se ele fosse de fato um movimento de resistência, coisa que nunca foi. E por quê? Por que isso acontece? Porque os judeus têm poder demais, porque os judeus têm controle das decisões globais do mundo demais, porque os judeus exploraram a vitimização do Holocausto para fazer valer os seus interesses. Percebem? Na narrativa de determinados grupos que historicamente são antijudaicos e que vieram construindo ao longo da história uma mentalidade acerca de que nós, judeus, governamos o mundo, controlamos as sociedades. Essa percepção, uma percepção que foi vitoriosa, no sentido de convencer pelo menos a geração mais jovens.
E 1 em cada 5, né, jovens norte-americanos dessa geração acredita, como eu disse no início, que de fato o Holocausto foi um mito. É uma derrota, né, muito grande para a humanidade não ter sido capaz de preservar a memória, não só dos 6 milhões de judeus que foram mortos, mas dos mais de 60 milhões de seres humanos que foram apagados da história, né, durante a Segunda Guerra Mundial. De modo que nós que tivemos primas, primos, tios, avós, irmãos, transformados em sombras nas memórias familiares, porque como nós não conhecemos, né, a nossa geração não conheceu essas pessoas, elas são, quando muito, quadros nas paredes das nossas casas. Nós ouvimos falar, tivemos notícia, né, histórica da existência desses judeus que foram colocados em vagões de gado e transportados aos milhares, aos milhões, para os campos de concentração, assassinados, gaseificados e depois os seus corpos queimados, transformados em fumaças, né? O ódio nazista contra o povo judeu era tão grande que até isso eles providenciaram para que nós não tivéssemos sequer o direito de enterrar os nossos mortos. Enquanto isso tudo acontecia, né, a humanidade permanecia em silêncio, muito semelhante ao que está acontecendo agora, de modo que desacreditar as atrocidades nesse revisionismo histórico brutal que está se tentando, né, consolidar nas consciências humanas, desacreditar as atrocidades que tiveram lugar nessa época tão sombria da história humana que foi durante o período do Holocausto, permite hoje que multidões fechem os olhos, né, para o assassinato bárbaro de judeus que teve lugar no dia 7 de outubro e façam de conta que nós não existimos, que nós não contamos. Eles querem, evidentemente, esse é o propósito da autoridade palestina, do Hamas, de todas as forças antijudaicas que existem no mundo. O objetivo é apagar a memória do nosso povo, porque a única forma de cancelar Israel, a única forma de cancelar a reivindicação do nosso povo pela terra de Israel é justamente apagando a nossa memória, mas sobretudo aquilo que de fato nos trouxe de volta à terra de Israel. Vejam, muitos judeus não entendem isso porque eles não têm uma âncora firme, né? Eles não tiveram uma formação judaica firme. Eles não entendem que depois do Holocausto, os judeus que sobreviveram, eles não tinham para onde ir. A maioria, evidentemente, teve suas casas destruídas, suas famílias destroçadas. Eles não tinham uma pátria para se abrigar, um lugar para recomeçar a sua vida, então eles iam de um campo de deslocamento para outro. Os judeus que sobreviveram ao Holocausto também foram vítimas, né, em alguma medida, do antissemitismo no interior dos exércitos das forças aliadas. E mesmo o Brasil, assim como muitos países, inclusive os Estados Unidos, impediram que muitos judeus imigrassem para essas nações, de modo que os nossos órfãos, os nossos ossos secos, os nossos corações partidos, que é a forma que eu quero caracterizar os sobreviventes do Holocausto, não tinham para onde ir. Quando as Nações Unidas, como resultado do trabalho incessante de Ben-Gurion e das forças sionistas, quando as Nações Unidas decretaram a resolução da criação do Estado de Israel, nós finalmente tínhamos uma pátria para poder recomeçar as nossas vidas. É claro que muitos judeus imigraram para muitas nações, nas Américas, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Brasil, na Argentina, no Chile. É claro que muitos judeus conseguiram sobreviver e foram viver as suas vidas, reconstruir as suas existências, formar novas famílias em muitas nações do mundo. Mas o papel que Israel teve, e é esse o ponto nodal aqui, que é preciso compreender, o papel que Israel teve foi um papel histórico de abrigar um povo despedaçado. E isso, evidentemente, é o que se quer apagar. Essa é a memória histórica que se quer apagar, porque ainda hoje
É Israel que nos protege. É nele que nós nutrimos a nossa fé. Nós andamos por onde andou Abraão, Isaac e Jacó Avino. Essa terra é a terra que conta a história do nosso povo. E nós jamais desistimos de regressar a Jerusalém. Mas Átila, você está em Jerusalém? Sim, eu estou em Jerusalém pelo esforço daqueles que lutaram para que nós pudéssemos restabelecer a soberania do povo judeu sobre a terra de Israel. Mas é claro que é Jerusalém que eu quero, que é Jerusalém que o Criador nos ofereceu, é Jerusalém reconstruída com Beit HaMikdash, com Mashiach e com a presença da Shekhinah, da divindade, todos os dias, abertamente, para não só para nós judeus, mas para toda a humanidade. O ódio desses que se colocam no campo antissemita é o ódio que está ligado, é preciso dizer isso, eu quero insistir nesse ponto, que está ligado ao cancelamento da história do povo judeu. Não se pode negar o direito do povo judeu sem negar o Holocausto, sem negar o fato de que nós somos vítimas históricas de uma humanidade que perseguiu sempre os judeus, mas nós estamos e seguimos comprometidos. Isso foi algo que nós aprendemos de novo depois de 7 de outubro. Estamos comprometidos com a nossa fé, estamos comprometidos com o amor que deve existir entre nós, entre cada um de nós, e nós temos visto algo impressionante, o fortalecimento da unidade do povo judeu. Nós estamos comprometidos, sobretudo, com o nosso destino, e o destino do povo judeu é o de uma nação de sacerdotes, de uma nação que, por ter uma aliança tão especial com a Kadosh Baruch Hu, se constitui em luz para as nações. Caminhemos um pouco. Meus amigos, o povo judeu não tem história, o povo judeu é a história, e a cada geração eles tentam novamente nos destruir, mas Hashem nos salva com as suas mãos, com as mãos fortes do Criador. Nós, na noite de Pessa, recontamos e recontamos a cada geração, a cada Pessa, as novas gerações, os acontecimentos que tiveram lugar no êxodo do Egito. Nós não perdemos a nossa memória e nem vamos entregar a nossa história. Ela é como uma âncora que nos mantém fixos e presos, agradavelmente presos, à terra de Israel. Cada judeu, como eu disse no início, deve aprender o significado de ser judeu. Cada um de nós deve ter o compromisso de ser parte do próximo capítulo da história do povo judeu, que está agora mesmo sendo escrita, meus amigos. Shavuot Tov.